A sua fé precisa estar bem fundamentada. E esse é mais um vídeo falando sobre as pedras fundamentais. Seja muito bem-vindo ao canal Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. E nós estamos acompanhando um estudo baseado no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Ali vai falar sobre os 7 ensinamentos que são fundamentais para o caminhar de todo cristão. Inclusive, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que aqueles que não praticavam essa fé, esses fundamentos naquela época, eram considerados crentes imaturos. Por isso, se você não assistiu aos vídeos anteriores, é super importante você conhecer os outros fundamentos da fé e também para que você tenha uma melhor compreensão de tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui. Pois hoje nós estaremos estabelecendo a 7ª pedra fundamental, que é juízo eterno. E falando sobre juízo eterno, é super importante entender que toda criança, quando nasce, ela já nasce debaixo de uma condenação. Toda criança ela nasce com o DNA de Adão, que é o DNA do pecado. Pecado esse que Adão cometeu lá no Jardim do Éden. Ou seja, toda criança que você pega no colo e acha ela super bonitinha, verdade, crianças são bonitinhas, mas elas já nascem debaixo de uma condenação por causa do pecado de Adão. Mas a boa notícia é que a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, que é para todos, mas só estão debaixo dessa justiça somente aqueles que creem em Jesus. Ou seja, você já nasce debaixo do pecado, mas você precisa da justiça de Deus. E essa justiça de Deus, para que você não seja condenado, ela vem somente através da crença em Jesus Cristo. E esse relato está em Romanos capítulo 3, versículo 22. E o versículo 23 vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vamos ler tudo ao mesmo tempo, né? Romanos 3, versículos 22 e 23. Diz assim: a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados ou estão destituídos da glória de Deus. Você já nasce com o DNA pecador. E aí você precisa da justiça de Deus, que só vem através de Jesus Cristo. E sem essa justiça, você está fadado à condenação eterna. Então, se você crê que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador, a justiça de Deus foi estabelecida na sua vida. Agora é super importante também entender que a oportunidade que nós temos de agarrar a justiça de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, é apenas nessa vida. A oportunidade que você tem de buscar essa salvação é agora. Como diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Depois disto vem o juízo. Eu sei que tem algumas pessoas que ensinam, ou algumas crenças que acreditam que quando morrer nós temos ali uma segunda chance, ou quando algumas pessoas morrem, nós podemos buscar por aqueles que já morreram. Olha o relato de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães viam lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm a Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui é um relato que o próprio Jesus está contando sobre a história de um rico e de um mendigo. O mendigo ele foi para um lugar de consolo e o rico para um lugar de tormento. E ali o rico ele questiona, né? Ele conseguia ver onde estava o pai Abraão. E, inclusive, esse seio de Abraão, ele representa o lugar onde estão todos os mortos. E ali era dividido, né? E ali está dividido por um abismo, o lugar de tormento e o lugar de consolo. Então esse rico ele fala: olha, pede para Lázaro, que está aí no lugar com você de consolo, para ele vir molhar a ponta do dedo, porque eu estou com muita sede, estou sendo atormentado nessa chama. E o rico ainda fala com o pai Abraão, que ali representa o próprio Deus: pede para alguém ir até os meus familiares, para que eles não venham aqui para este lugar de tormento. E aí o próprio pai Abraão diz: não há como sair alguém daqui dos mortos para falar com os vivos. Ou seja, quem morreu não pode voltar à vida para falar com os vivos. Por isso que é um equívoco as pessoas que pregam ou ensinam que os mortos falam com os vivos. Esse e outros relatos que eu não vou falar aqui agora, para que o vídeo não fique mais extenso ainda, mas esses relatos nos contam que é impossível os mortos falarem com os vivos. E se você vê alguém por aí dizendo que fala com os mortos, provavelmente ele está falando ou com um charlatão ou com uma entidade maligna. E é super importante entender, a nossa oportunidade é nessa vida. E quando também na história, né, que Jesus conta, o próprio pai Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas. Aqui Moisés é representado pela lei, pela própria palavra de Deus. E os profetas é representado pelas pessoas que pregam essa palavra. Então, a palavra de Deus e as pessoas que pregam essa palavra, elas são suficientes para pregar essa salvação, para pregar a justiça de Deus, para que o homem não seja condenado eternamente. Precisamos tomar muito cuidado, porque a chance que nós temos é agora de buscar essa salvação. Deus é amor, mas também é justiça. Cuidado com aquelas falácias que se referem a Deus como um Deus amoroso, que anulam a justiça de Deus. Pois Salmos, capítulo 89, versículo 14, vai dizer: justiça e juízo são a habitação do teu trono, misericórdia e verdade irão diante da tua face. Deus ele é amor, mas a base do trono de Deus é justiça. Então a oportunidade que todo ser humano tem é aqui, é agora. E eu finalizo com 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 11. Diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição,
Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que a esperança de estar no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo encha o seu coração. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Também muito obrigado por ter acompanhado todo o estudo sobre as 7 pedras fundamentais. E eu já te peço, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e envie esse vídeo para mais pessoas, para que a mensagem do reino de Deus, para que a mensagem da salvação se espalhe para todas as pessoas aí que você conhece. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus te abençoe.